Olá! Tudo bem, Evelinha linda? Linda! A Abelhinha. primavera aqui, então, bem-vinda. Nossa, é verdade. As abelhas estão polinizando um monte de florzinhas por aqui, tá a coisa mais fofa. É lindo, né? Mais É um lindo. encontro, então, 30 minutos É com lindo. você. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é a menopausa, né? Quantas Uhum. mulheres já estão nessa fase, ou sempre ouviram falar disso e vão chegar, né? Quem não chegou vai chegar, quem já passou. Enfim, é um tema que traz muitas reflexões e muitas trocas de informação também, né? Porque Uhum. cada pessoa tem sua experiência pessoal, né? De como essa fase da vida, que é uma fase totalmente fisiológica, natural, porque faz parte de um ciclo, chega e como cada corpo se comporta, né? Se a gente se relaciona com essa mais uma fase, né? A gente, assim como as fases, todas as outras fases, né? Chega lá, a menina vai entrar ali na adolescência, vai começar aquela fase produtiva, que a gente, né, que tem a menstruação, enfim, e vai começar toda a idade fértil, digamos assim. Então, todos esses processos vão acontecendo ao longo de toda a vida fértil da mulher, tem tantas questões que acontecem, né, a questão que é da vida, né, da mulher, que é a estar pronta para Pronta. gerar uma vida, né, e para isso que Isso. o corpo é preparado todo mês, e todo aquele fluxo hormonal que acontece, do preparo do útero, depois ele, né, vai se liberar daquilo tudo, daquele preparo que foi feito para assumir ou não uma vida ali. E o quanto isso, desde sempre, pode ter sido uma questão para algumas Uhum. pessoas, né, para algumas mulheres, desde que foi menina, né, adolescente, jovem, adulta, na vida adulta, com as suas fases, os seus desconfortos ou não, e chegar nessa fase, né, agora, madura, onde o corpo não precisa mais disso, né? É aquela fase onde tudo já aconteceu, tudo, todas as etapas já se aconteceram ou não, se a mulher escolheu ter filhos ou não, né? Toda a produção hormonal que aconteceu para que o corpo se desenvolvesse da forma que se desenvolveu, que se mostrou, né? E que aparenta como hoje, e todos esses Uhum. hormônios que influenciam, né? Isso. No corpo todo. Pele, Funcionamento. cabelo, crescimento, parte óssea, influxo de cálcio, né, para os ossos. Então, tudo isso é um sistema maravilhoso, perfeito, Uhum. que é um preparo, né? Que são ciclos mensais que acontecem dentro de um ciclo, de um período da vida, que pode durar 30 anos, pode durar 40 anos, em torno, né? Um pouco mais, um pouco menos, dependendo do caso. E o quanto a gente pode se preparar para isso, estar pronto Uhum. para isso, tanto fisicamente como Uhum. emocionalmente, para essa fase, que a gente sempre traz aqui, porque não está dissociado, e esse é o nosso trabalho, né, o nosso olhar como, não só como profissional da área da saúde, que eu e a Karina somos, né, com esse olhar do corpo, mas um olhar que vai muito além do corpo, porque a gente sabe, sempre viu,
no nosso trabalho, de formas diferentes, tanto eu quanto a Karina, o componente que vai além do corpo, né, que é o seu sentir, que é a sua emoção, que é você como um todo. A pessoa é um todo, ela não é só um músculo, ela não é só um órgão, ela não é só um útero, ela não é só uma perna, ela é um ser, e está tudo completamente associado, e tudo que acontece ou deixa de acontecer está associado a tudo isso, as nossas experiências, o que a gente sente, as nossas crenças, inclusive, tudo que nos foi apresentado, às vezes, ao longo da vida, as histórias da nossa família, principalmente aqui falando de menopausa, a mãe, a avó, a tia, a irmã, a prima, então toda uma linhagem que se comportou, né, sobre esse tema de determinada forma, e muitas vezes nós seguimos essa linha de comportamento, que é um comportamento, o sentir, o se expressar daquela forma, é uma forma como a gente se comporta na vida, como a gente leva aquilo, né? Como a gente acredita que aquilo é, e a condução que a gente vai dar para aquilo, né? Isso. Então, a medicina está aí para mostrar para a gente todas as possibilidades, e quando eu falo medicina, é de uma forma muito ampla, né, que pode ser todas as suas formas de se apresentarem para a gente, seja a medicina clássica, seja a medicina não convencional, como a gente chama, todas as outras possibilidades, mas cada um é um indivíduo e vai poder usufruir do que está disponível, do que aquilo que faz bem. A gente não está aqui para dar fórmula, nem receita, nem dizer faz assim ou faz assado, definitivamente. Porque nenhum bom, vamos dizer, médico aqui, se a gente for falar de médico, nenhum bom médico, nenhum bom terapeuta vai dizer todo mundo tem que fazer assim. Não, porque a gente tem esse olhar individual. E cada um tem a sua melhor forma. Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, é um assunto amplo. Eu estou nessa melhor etapa da minha vida, da menopausa. E você falando, eu fiz aqui uma retrospectiva de tudo que eu me lembro, né? Da minha árvore genealógica feminina, quando passou pela menopausa. E eu tenho uma lembrança muito positiva, não me lembro de ver a minha avó, minhas tias e até a minha própria mãe fazer qualquer relato que ela estava na fase da menopausa e que não estava sendo agradável. A única coisa que eu sempre me recordo, mas isso talvez é uma característica, infelizmente eu não tenho como perguntar isso para minha mãe, se aquela etapa era o que eu estou passando hoje, que minha mãe tinha muito calor. E ela até dormia nua, porque ela não dava conta de qualquer coisa. E uma das situações da menopausa é o calor. Ele acontece nas mulheres, umas mais, outras menos, porque, assim, é um estágio, né? Alguns, é tão sutil que nem percebe que isso está acontecendo, principalmente se a gente está no Brasil, que é um calor o tempo todo, né? Então, tem essa diferença quando a gente está no clima frio e quente, porque eu comecei a menopausa quando a primeira vez eu estava morando na Inglaterra, então isso para mim foi muito chamativo, porque foi a primeira vez que eu correlacionei isso. E agora, mas, de tudo isso, o que eu sinto no meu corpo? O que é que eu posso dizer aqui, inclusive para você, que você sabe, que é algo que mudou muito no meu corpo, mudou muito. A diminuição dos demais hormônios que estão
correlacionado à fase de encerramento do meu ciclo reprodutivo. Então, não é necessariamente a menopausa, mas os coadjuvantes que fazem parte desse grupo. E um dos hormônios que, para mim, é o que mais impactou foi a redução drástica da testosterona, que uma fração da testosterona é produzido nos ovários. Meus ovários estão dormindo, não produz mais. Então, obviamente, vai estar em déficit essa produção. E diminuição da testosterona é um impacto direto no músculo. Então, a gente já perde massa muscular a partir do momento, depois dos 30, 35, 40, vai ficando mais acentuado. Na menopausa, a queda é mais rápida. Então, é esse o impacto. Teve momentos que eu tinha aquele desconforto, calor, frio, calor, frio, calor, frio, calor, frio, mas isso foi passando. Fiz tentativas de reposições medicamentosas, foram ótimas. Fiz tentativa de reposição não hormonal, também foram boas. Teve uma fase que deu uma enrolada, agora eu estou na fase que eu não estou com nada. E foi muito importante, que é o ponto que eu quero chegar, que foi o que você trouxe. O mais importante de passar pela menopausa e esses impactos não serem tão significativos ao ponto de você se desconectar desse seu corpo físico. Antes eu conseguia fazer tal coisa, agora não consigo mais, é isso que eu quero falar, é a manutenção da atividade física. Quanto mais você está fazendo exercício, você vai passar por essas fases, às vezes com uma escala maior ou menor, de todos as crianças que estão por trás brincando nessa menopausa, ou vai passar sofrendo com todos os impactos que tem dos hormônios. Estradiol é um que está totalmente relacionado, como você trouxe, manutenção também da produção dos hormônios, dos osteoclastos que dão fortalecimento ósseo, então osteoporose. A progesterona, que é produzido, também diminui, então tem que fazer, tem aspas, né, porque aí isso é uma questão individual e dos médicos que cuidam das suas respectivas pacientes. É um hormônio que dá uma proteção ao útero, então redução de câncer de colo de útero, né? E a testosterona, dentre tantas e tantas funções, manutenção do músculo, da produção do músculo. Então, é muita coisa junto ao mesmo tempo. Mas eu tive uma experiência muito recente, que eu estava no meio de todo esse balaio de gato, e eu consegui fazer todos os meus treinos para minha maratona sem pensar muito na menopausa. Tinha até momentos que eu pensava nisso, mas aí eu comecei também a trabalhar num outro movimento, né, de outras ativações, que esse meu corpo foi respondendo, e chegou uma determinada fase que isso já não tinha mais importância. Então, não foi isso que trouxe qualquer impacto, mas por quê? Porque eu mantenho uma atividade física regular. Se eu não tivesse isso, provavelmente algum impacto eu teria. E a gente pode continuar cuidando dos nossos ossos, sempre fazendo um exercício que tenha impacto. Quanto mais atrito a gente tem, mais os ossos se tornam fortes. Claro, nós não vamos sair correndo da noite para o dia, mas a clássica e linda caminhada é uma maravilhosa forma de você manter essa produção dos ossos funcionando. Estabiliza, claro, às vezes existem mulheres que já têm uma tendência a ter esses ossos já com uma menor produção, mas isso não é porque entrou na menopausa, às vezes já é uma coisa que está lá, como você trouxe, lá atrás, e nessa etapa, ela só está um pouco mais enfática, ela aparece mais, porque são essas fases, que alguns exames
começam a ser pedidos por alguns médicos, principalmente no Brasil, né? Então, ali se descobre que tem algum grau ou não de osteoporose, mas como você mesma trouxe, tem mulheres que passam brilhantemente por tudo isso, e ó, maravilhosamente bem sadia. Eu acho que existe muita, hoje, também o impacto que a gente sofre de ter muitas informações, né? Que também pode ter um viés de induzir algumas coisas. Antigamente a gente não tinha toda essa gama de informação, né? Exatamente. E eu acho que tem alguns componentes aí também que a gente pode associar. Primeiro, que às vezes você nunca teve uma avaliação sobre sua constituição óssea, e depois, quando você começa a ter alguma alteração hormonal, mais ou menos nessa fase, aí o médico vai perguntar, caiu muito, comparado com o quê? Você não sabe quanto era antes? Então, assim, qual é o seu padrão? Isso é único, é individual, né? Primeiro, tem isso. A outra coisa é que aí a gente fala muito também da questão subjetiva, né, de como a gente vai encarar tudo isso, que é uma fase da vida que diz pra gente, olha, acabaram seus filhos, ninguém mais vai ter filho aqui, passa reto. É claro que hoje em dia a tecnologia até permite que mulheres na menopausa gerem bebês, isso existe. Tem clínicas e hormônios e trabalhos que fazem isso, ok. A gente não está definitivamente questionando, falando disso. A questão é de um ciclo, num viés clássico, né, da vida, um ciclo, seguindo um ciclo. Quem teve seus filhos, e agora os seus filhos, né, a princípio, ainda não é o meu caso nem o seu, porque nós escolhemos fazer isso mais tarde, e até isso influencia hoje a sociedade como funciona, né? Saber que tem uma finitude nos nossos ciclos é uma coisa que ainda afeta muito o ser humano de forma geral. Então, é um sinal de que você terminou uma fase da sua vida, a sua fase fértil, produtiva, você pode ter filhos. Então, assim, o que representa ser mulher, né? E agora, então, eu sou o quê? Se agora eu não tenho mais isso. Então, toda essa fala, esse sentir que está aí nesse estereótipo, vem pesado para muitas pessoas, né? Para quem tem filhos mais velhos, os filhos estão saindo de casa, então também é essa fase. Hoje a sociedade é mais, a gente tem uma longevidade, então a gente escolhe outras coisas, a gente escolhe estudar, a gente escolhe curtir a vida, né, no meu caso, seu caso, e aquele a gente curte bastante, a gente vai ter filho. O que era, antigamente, você começa a vida né, produtiva, né, fértil, já as pessoas que tinham filhos com 14, 15 anos, isso sem... Hoje, não, antigamente, isso era o que era. Era assim, né? Era assim. É para ser, porque é o fluxo, é o ciclo fértil. Então, você vai ter um monte de filho, começa cedo, termina, terminar. E a gente não, né? Com essa modernidade, a gente escolhe, então a gente tem filhos mais tarde. Então, a gente tem uma tendência também a querer prolongar esses ciclos, só que a gente mudou e ficou mais moderno cognitivamente, mas essa dinâmica ancestral, biológica, ela não muda. Então, fica um conflito. Então, não, mas como assim? Estou ótima, estou maravilhosa, não sei o que. E agora eu não estou. Então, tem um desconforto enorme, maior hoje,
do que antes, com essa finitude, com a finitude desse ciclo, que também significa você entrar numa outra fase, uma fase de uma vida mais tranquila, aí você vai ter menos libido, você vai ter menos isso, menos aquilo, menos força muscular, que é um ciclo de interiorização, que o corpo fala assim, cara, agora relaxa aí, aproveita, curte aí, não precisa mais ficar naquela loucura, mas não, porque ainda estou, porque não sei o que lá, porque eu ainda sou não sei o que, ainda tenho que estudar isso aqui, tenho que fazer não sei o que lá, meus filhos são pequenos, a vida está aí acontecendo, pá. Então, inconscientemente, é entrar numa fase que a gente nega entrar, a gente não se permite, e aí tem um conflito inconsciente, ou até mesmo consciente muito grande, o que causa, o que vai trazer desconfortos também, muitos desconfortos, e aí essas perdas podem ser mais significantes, dependendo do como a gente encara essa fase. Isso, por mais que pareça estranho, é completamente real, e a gente sabe isso, a gente já fala disso, inclusive aqui em outras situações, a gente já falou de outros temas, onde o que a gente sente, o que a gente acredita sobre aquilo, o que o nosso inconsciente traz sobre aquelas situações, manifestam, inclusive, patologias no nosso corpo, né? Então, se a gente for falar, como você falou, e isso é minha realidade também, das pessoas mais velhas da família, mãe, tia, avó, que não tinham uma reclamação, que simplesmente deixavam fluir acontecer, eu também, e assim, eu vejo como um encarar do ciclo da vida. É assim mesmo, ok. E aí, ninguém rachou osso, ninguém saiu se fraturando, né? Tiveram seus ciclos. As mulheres, né, muitas vezes têm maior longevidade até do que os homens, que não têm esse ciclo hormonal tão intenso, porque continuam também uma vida ativa, como você falou. A vida, se hoje a gente tem uma modernidade, a gente tem uma perspectiva de vida maior, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai cuidar desse corpo. Como eu vou fazer isso? Você vai escolher do seu jeito. Como é que a gente vai harmonizar esse corpo? Como a gente vai equilibrar a energia desse corpo para que ele possa, inclusive, fazer atividade física saudável, que a gente aguente esse preparo aí, continue, ou se não começou, pode começar, nunca é tarde, né? E aí a gente vai fazer da nossa forma, do que for mais adequado para aquilo que você sente. Eu tive a minha experiência própria, que eu não estava nem esperando, foi surpresa, que eu tive um mês sem fluxo nem nada, mas enfim, nem teria susto nenhum com isso, porque quando meu filho mais novo nasceu, eu fiz ligadura, então não corro esse risco, nem penso nisso. Então, não é gravidez, aí perguntei para o meu médico, que estava no Brasil, ele falou, não, essa idade, já está começando e tudo. E ok, eu realmente não me preocupo com isso. E com os ímãs, com o biomagnetismo, num atendimento que eu recebi, né, numa troca até com uma colega, aquilo voltou a estabilizar, deixou de ser irregular e voltou a estabilizar, mas foi muito melhor do que era antes. Assim, o normal era de um jeito. Quando eu fiz eu recebi esse atendimento, né, com o meu magnetismo, ficou melhor do que era, né, como se houvesse um rejuvenescimento do meu corpo. Ótimo. E foi muito interessante, porque foi uma sessão. O corpo entrou numa forma equilibrada, tão interessante, como que eu não lembrava assim, há décadas que não era assim. E eu falei assim, uau! Então, assim, existem infinitas formas de equilibrar o nosso corpo,
de Exato. harmonizar o nosso corpo, Isso. de se sentir bem, trazer essa vitalidade, a harmonia da produção, de tudo que a gente precisa. E se o corpo não produz mais aquilo e aquilo é fisiológico, é porque tá certo, Uhum. né? Acabou a fase. Então, como é que o meu corpo vai lidar? Eu vou equilibrar essa fase da menor produção ou da não produção, porque é assim, É. é É assim. biológico, É né? assim. Eu só preciso Exatamente. ficar bem com isso, cuidar bem disso, ficar bem Uhum. com isso, eliminar os sintomas desconfortáveis, que muito tem a ver também com as nossas emoções, com a forma como a gente lida com isso, como a gente enxerga Isso. isso, com o que a gente vê. Eu e você tivemos a sorte de não ver pessoas na família com questões, então a Sofrer. gente também não Isso. tem muitas questões, e a gente procura da forma mais leve possível. Então é esse olhar que a gente está convidando aqui, cada um olhar, né, para trazer esse equilíbrio, porque os ciclos, né, a vida tem os É. ciclos, e a gente está vendo os nossos Sim. filhos, e a gente olha para frente, olha para Isso. trás, e a Uhum. gente vê tudo Uhum. numa harmonia incrível, maravilhosa, perfeita. E vamos fazer exercício. Não temos saída. Atividade física regular, boa alimentação, qualidade de sono. E falem pra gente. Qualquer dúvida a mais a respeito do tema, ou qualquer necessidade de sentir que os ímãs vão trazer aí um grande benefício, fala com a Sandrinha. Exatamente. Vamos harmonizar as nossas emoções com as meditações, com o Exato. olhar, trazer. Existem exercícios específicos hoje em dia, Karina, mestra nisso. Hoje em dia a gente não precisa ficar 5 horas na academia se matando, né? A gente hoje pode fazer coisas consistentes, importantes, em menos tempo, com Sem eficiência, dúvida. para manter essa produção Exato. óssea suficiente sem intoxicar, porque Isso. o corpo também é intoxicado com excessos. Então, Uhum, quem sem faz dúvida. reposição disso, daquilo, não sei o que, fala, falando, toma isso, toma aquilo, a gente vê, né, excesso de informação, como a Karina falou, na internet. Se você abre, tem 50 vídeos por dia ou por vez falando do que você tem que suplementar, que você tem que tomar, Isso. você tem que comer, Isso. você tem que beber. Se você pode passar o dia só comendo e bebendo coisas que você tem que injetar no teu corpo para suplementar alguma coisa. E o corpo não vai dar conta. Bem, exato. Ele vai eliminar porque ele não reconhece aquilo como necessário. E quem é o filtro? Fígado, Nossa. rim. Vai sobrecarregar o quê? Ai, Para onde vai? Aonde vai estourar? Então, vamos ficar saudáveis, vamos fazer as isso. coisas que fazem a gente se sentir bem e cuidar do nosso coração, das nossas crenças, do que a gente viu e que a gente pode fazer diferente para a gente ficar bem Exatamente. e ter aí um ciclo que é longo e a gente escolheu que seja longo para viver bem, viver com qualidade, né? Então, Exatamente. Cacá, muito obrigada por mais Eu um que encontro, agradeço, minha querida. por Mais um sábado. um grande beijo. Tchau, tchau.